Olá, pessoal, estamos iniciando mais um Saúde Cash SP. E hoje estamos trazendo a Mariane Moisés, interlocutora da saúde mental da Coordenadoria Regional de Saúde Centro. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Mariane, você pode contar um pouquinho como foi a sua trajetória dentro da saúde mental? Posso. Trabalho no SUS há 23 anos. No início, eu trabalhava, quando eu entrei, na prefeitura, eu trabalhei por 5 anos numa unidade básica de saúde, que ficava na região leste. E depois de lá, tive oportunidade de trabalhar por 7 anos num CAPS adulto. E aí, depois do CAPS adulto, fui para um CAPS infanto-juvenil. Fiquei 4 anos no CAPS infanto-juvenil. E depois disso, fui para o trabalho da gestão. Então, primeiro na supervisão técnica de saúde e agora na coordenadoria do centro. Então, uma caminhada que me deu a chance de conhecer vários pontos da rede e experimentar o trabalho. E é muito orgulho para mim ter andado por esses lugares. Ai, que bom. Isso faz toda a diferença, Faz. né, na ponta. Você pode explicar por que é tão importante fortalecer as ações de saúde mental na atenção primária? Bia, na verdade, a atenção primária é onde é o início, né? É o lugar de início do acolhimento do munícipe na rede de saúde. Então, a atenção primária ela deve dar conta da maioria das questões, não só de saúde mental, mas de saúde física, que a população busca em termos de atendimento. Então, fortalecer a saúde mental na atenção primária significa a gente ampliar a oferta para um maior número de pessoas, qualificar a questão da saúde, não só olhando para as questões físicas, saúde bucal, mas essa dimensão do cuidado em saúde mental que, enfim, ainda é uma realidade que muitas pessoas não entendem como uma demanda de saúde, tanto quanto outras demandas. Como o conhecimento do território e do perfil da população atendida influencia no planejamento e na oferta das ações em saúde mental? É fundamental, né? Porque as unidades de saúde, elas trabalham numa lógica de comunidade. Então, conhecer a sua comunidade, conhecer as particularidades de cada população, conhecer os equipamentos de cultura, de esporte, de lazer que existem nos territórios, é fundamental porque muitas ações de saúde mental não são realizadas dentro da unidade básica. São realizadas nesses espaços de convivência, nesses espaços de circulação social, enfim. Então, é uma parte muito importante do trabalho das equipes fazer esse reconhecimento do seu contexto de atuação. E que não se repete, porque cada lugar é único, né? O que tem numa região não tem na outra. Então, cada território de São Paulo tem suas características próprias. As equipes de saúde precisam conhecer, mapear esses recursos. E é com eles, em boa parte, que se realizam muitas ações. E a partir dessa leitura do território, como as equipes de saúde mental atuam na identificação precoce do sofrimento psíquico e no acolhimento dos usuários? Acho que a gente tem uma realidade em que as pessoas vão buscar o atendimento, enfim, procuram as unidades, às vezes a atenção básica, às vezes a UPA, às vezes os CAPs, mas em geral nos serviços que, enfim, em que ela procura por alguma questão, e esse acolhimento ele precisa ser um momento em que a pessoa é escutada no que está acontecendo, né? Enfim, e a partir dessa escuta são feitos os encaminhamentos para os recursos que cada unidade tem organizado para atender a sua demanda. Então, como eu disse, como as populações, de cada região têm características diferentes, as unidades também vão ter propostas diferentes. Não tem um padrão, né? Claro, grupos de acolhimento, grupos para terceira idade, grupos que atendam crianças, atividades para jovens, né? Mais por faixa etária. Mas, enfim, de forma que todos os ciclos da vida estejam contemplados pela atenção básica.
E que tipos de demandas chegam na região do centro? Quais são os casos que vocês mais atendem? Chega de tudo, né, Bia? É uma gama muito grande, né? Acho difícil traçar um perfil, até porque a população da região central, a gente tem um desafio, né? Estava comentando aqui antes da gente começar a gravar, que é a população residente e a população flutuante. Então, a gente tem uma população flutuante muito grande que circula na região central para trabalhar, para estudar, para fazer compras. Muitas pessoas em situação de rua na região central, em boa parte pelos recursos que o centro oferece para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, e a gente também tem uma outra particularidade que eu acho importante destacar, que a região central concentra uma população idosa muito grande, né? Então, são muitos idosos morando sozinhos, muitos idosos acolhidos em serviços de assistência social que utilizam os serviços da saúde. A gente tem, enfim, situações de moradia, às vezes, de uma concentração muito grande, porque a região central é muito verticalizada, então a gente tem um adensamento populacional muito grande. E isso é um desafio para a gente, porque a gente é um território relativamente pequeno em termos de extensão, mas muito complexo em termos de todas as questões de saúde e saúde mental que estão ali, que precisam de cuidado no centro. E como é que funciona essa rede de atenção psicossocial? Você pode explicar um pouquinho como essa organização contribui para o cuidado integral da população? Acho que é importante explicar primeiramente o que é rede de atenção psicossocial. A gente então tem uma rede que chama RAPS, que é Rede de Atenção Psicossocial e que prevê equipamentos em todos os níveis de atenção. Então, a gente está falando de UBS. A UBS está dentro do primeiro eixo da RAPS, que é a atenção básica, né? E depois a gente vai ter outros eixos que prevêem outros níveis de complexidade do cuidado. Então, os CAPs estão dentro do eixo de atenção psicossocial, as UPAs, ou PS, está dentro do eixo da urgência e emergência. Então, a rede ela é composta de vários equipamentos que estão interligados, né? O trabalho está interligado, porque o munícipe ele pode precisar, num momento, ter uma demanda que está no âmbito da atenção básica e, posteriormente, precisar do CAPS, e aí, num momento de maior agravamento da sua questão, de maior instabilidade ou de crise, e depois ele retorna para o segmento na UBS. Nesse meio do caminho, ele pode precisar da UPA para um atendimento de urgência ali, mais pontual, por uma questão, enfim, daquele momento. Ele pode precisar de uma internação, né? Então, são serviços, são pontos da rede que se conectam, né? E que precisam estar estruturados porque a vida é dinâmica, né? E as necessidades também são. Então, a gente pode precisar de coisas diferentes em momentos diferentes da nossa vida, né? E, Mariane, como esses serviços todos se articulam, né? Como funciona o fluxo de encaminhamento dos usuários entre a UBS, a CAPS, a UPA, né? É super importante essa pergunta, Bia, porque tanto a atenção básica, ela deve ter um acolhimento, alguma proposta, né, organizada de acolhimento para demanda espontânea, que se dirige ao UBS para um atendimento, quanto os CAPs são serviços de porta aberta. Acho importante colocar que os CAPs não prevêem agendamento prévio. Bom, e as UPAs, por óbvio, né, a rede de urgência e emergência também. No entanto, se uma pessoa passa na atenção básica, no serviço de atenção básica, e essa equipe observa que as necessidades dessa pessoa estão para além daquilo que a unidade dispõe como tecnologia, né, como recurso para assistência, existem trabalhos, reuniões de matriciamento, enfim, trocas entre as equipes, né, para comunicar sobre os casos que precisem de um outro nível de cuidado. Então, a rede, como eu disse, ela se comunica, ela tem dispositivos para que se integre, para que troque os casos, para que as equipes discutam o melhor local de cuidado em cada momento. Mas acho que a ideia de informar, né, que esses serviços devem fazer acolhimento
de uma maneira, enfim, segundo a demanda espontânea, é muito importante. Agora, cada unidade básica, ela vai ter a sua programação, o seu horário, o seu jeito de poder organizar aquela demanda, né? Mas a pessoa pode e deve procurar ser ouvida nas suas necessidades. Isso é muito importante. E nessa explicação, a gente fala muito das equipes multiprofissionais, né? Então, eu queria saber também como elas se articulam com serviços especializados de saúde mental. As equipes, elas têm espaços de diálogo, né? Os territórios precisam, os CAPs precisam realizar ações de matriciamento com as UBSs, e essas reuniões, elas são uma sistematização justamente para que possa acontecer essa troca que você está falando. Então, é a maneira como está previsto, não só o atendimento às pessoas, mas um momento de discussão, de qualificar o cuidado, de pensar, enfim, estratégias que possam vir a contribuir com cada situação que está sendo atendida, sobretudo aquelas que estão mais agravadas, que a equipe está, enfim, tendo um olhar de maior preocupação em relação àquela pessoa. E a região central, ela acaba concentrando muito pessoas em situação de rua, né? Eu queria saber quais são os principais desafios do cuidado dessa população. São muitos, né, Bia? Porque são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, então, para além da saúde, são pessoas, enfim, que têm demandas muito diversas, né? Demandas de moradia, demandas de serviços da assistência social, né? E a gente tem um trabalho sistematizado com as equipes de consultório na rua, que realizam a abordagem às pessoas que estão em situação de rua, que estão morando na rua, para qualificar as suas necessidades de cuidado em saúde, realizar as ofertas de serviços que possam, né, contribuir, que tenham a ver com as necessidades que a equipe está avaliando. Os CAPs também fazem visitas junto com as equipes de consultório na rua, que são equipes que a gente chama de atenção básica para quem está na situação de rua. Né? Não que a UBS também não seja um equipamento que pode e deve atender pessoas em situação de rua. Mas como a gente sabe que tem uma barreira muito grande, muitas vezes as pessoas não vão buscar esse atendimento, porque não sentem que podem adentrar, enfim, por uma série de razões, as equipes vão até as pessoas que estão no contexto da rua e com o objetivo de fazer o cuidado mesmo, né? Muitas vezes não é uma abordagem que é bem aceita, então as equipes retornam, vão fazendo vínculo com o pessoal, e a gente tem muitos casos muito interessantes, né, de uma trajetória de trabalho muito efetiva pelas equipes de saúde. Bom. E quais ações são desenvolvidas na região para promover a saúde mental e prevenir o adoecimento psíquico ao longo da vida, né? Aí é o âmbito da promoção e da prevenção, né? Como eu disse, cada região vai organizar segundo as suas possibilidades de equipamentos, né, em cada região. Então, por exemplo, a gente aqui no centro tem muitos trabalhos de visitas a espaços culturais, atividades esportivas, que é uma região que é muito verticalizada, como a gente falou, né, muito ocupada já, então assim, é um formigueiro, mas a gente tem equipamentos públicos e equipamentos muito antigos e muito potentes na região. Então, uma das principais ações de prevenção e promoção prevê o apoio para a circulação no território, para que as pessoas possam se servir de equipamentos que não sejam estritos da saúde. Existe um trabalho muito importante da saúde, né, com as equipes de educação, né, por meio do Programa de Saúde Escolar, PSE. Então, esse olhar, né, no âmbito da promoção e da prevenção, ele está, de novo, no eixo da atenção básica, mas ele é muito diverso, então é muito difícil eu te falar, né, explicar um ou outro, mas assim, ele vai acontecendo de uma forma capilar, e as unidades vão construindo propostas
criativas, desde a sua realidade, né? Um território que conhecem, devem conhecer e acompanham. Eu tive a experiência de conhecer um dos trabalhos na roda de conversa, que foi feita dentro do Copan, né? E muito bonito isso, porque é isso, né? Você identificar um problema pontual, específico no território e conseguir atuar e transformar isso, né? Então, a gente vê que o trabalho da saúde mental acaba sendo muito orgânico também, Exatamente, muito sensível, né? Desde o conhecimento de quais são as questões que aquela pessoa ou aquele grupo apresenta. Então, a gente nunca pode chegar com uma proposta prévia, né? Como você está mencionando essa experiência, ela é maravilhosa porque ela vai desde um olhar das particularidades daquele grupo, né? E é sempre assim que a gente vai construir propostas, né? Olhando qual é a realidade daquela população. E o que acontece no centro não acontece na Zona Leste, não acontece na Zona Sul, porque são realidades muito diferentes. A despeito de ser o mesmo município, uma política que vale para todos. Ai, que lindo. Mariane, você quer deixar algum recado para a população do centro, que queira conhecer os equipamentos? Tem alguma mensagem? A gente trabalha muito no sentido de qualificar o cuidado, a gente entende que o serviço público é direito da população. Utilizem sua unidade básica, enfim, procurem cuidado em saúde mental, isso não é frescura, isso é necessidade como qualquer outra necessidade em saúde. E a gente está aí se desafiando sempre para fazer, né, um serviço de qualidade cada vez melhor, dentro das nossas possibilidades. É isso, estamos juntos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se você gostou de ver esse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. A gente te espera para o próximo programa.